E aí, pessoal, dando continuação aqui, certo? Essa parte de doenças da via biliar, eu vou ser bem curto com as explicações aqui, porque é fácil de entender. Então, nós vimos já essa parte em vídeo anterior, certo? De colelitíase, então já foi, e colecistite. Minha missão agora contigo é te explicar um pouco de coledocolitíase e de colangite, tá certo? Esses dois temas nós vamos fechar. Você pode ver que o Bartzão ele já está preparado aí, certo, para essa parte, porque é um paciente que ele geralmente tem esse sobrepeso, é um paciente que chega com dor no hipocôndrio direito, é um paciente que pode ter o que a gente chama de icterícia flutuante, e já vou te especificar onde é que tu vê isso, certo? É aquele paciente lá, ó, com a tríade de Charcot ou a pêntade de Reynolds, né? Que a gente vai ver aqui em detalhes, eu vou tentar te explicar, certo? Só para a gente se localizar, agora eu não estou mais aqui, eu estou aqui, certo? No conduto colédoco, beleza? Sem muita conversa, essa primeira parte é fácil de entender, certo? Então vamos começar aqui, certo? Falando sobre a coledocolitíase. E aqui embaixo eu já deixei uma imagem para ti, certo? Que vai falar da CPRE, né? Você fala de coledocolitíase, você fala de colangite, você tem que lembrar da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Mas vamos construir, né, uma linha de raciocínio para a gente conseguir chegar bem no final aqui e entender tudo, beleza? Então, de conceito da coledocolitíase, você tem que entender que é a presença de cálculos a nível do conduto cístico, do conduto colédoco, do conduto colédoco, certo? Do conduto colédoco, tá bom? Ou seja, esse cálculo, ele migrou lá da vesícula, ele passou pelo conduto cístico e ele impactou lá no colédoco. Mas nesse primeiro momento você não tem nenhuma inflamação, você não tem nenhuma alteração, certo? O que acontece no quadro clínico é que quando esse cálculo ele impacta parcialmente, a gente chama de suboclusão, subobstrução, você pode ter um paciente assintomático, certo? Mas geralmente, se os casos clínicos que eles vão te trazer, certo? Eles são pacientes sintomáticos, cara, porque não tem sentido. Você tem que descobrir o que o paciente tem. Se ele não está sentindo nada, pô, talvez ele nem vá consultar, né? Isso aqui é só a título de, digamos, de literatura para não deixar ponto solto. Então, o que a gente vai esperar, certo? Aqui desse paciente sintomático. A gente vai esperar que esse paciente pode ser que ele apresente no histórico clínico dele, né? Um paciente que pós comer essas comidas gordurosas, ele tem esse histórico de dor no hipocôndrio direito, ele pode ter histórico, certo, de pedra na vesícula, ou seja, de cálculos biliares, ou seja, de colelitíase, tá bom? Ou mesmo de colangite, ou de colecistite, quem sabe, olha aí, hein? Até eu me enrolando aqui, mas de colecistite, né? De inflamação lá na vesícula, certo? Mas o que sim você tem que se apegar aqui, certo? É que esse paciente da coledocolitíase, ele vai ter o que a gente chama de quadro de icterícia flutuante. Cara, e presta atenção nisso daqui. O paciente geralmente ele vai consultar porque ele está com o olho amarelado. Ele diz assim, poxa, doutor, meu olho está amarelo. Aqui, aí você olha realmente a nível bilateral, né? Você vê os dois olhos do paciente amarelado. Ele diz, não, isso aqui tem mais ou menos uns 4, 5, 6 dias que vem evoluindo com isso. Aí você pergunta lá do histórico e tudo mais. Aí você vai e pergunta, mas essa coloração amarelada, ela melhorou? Ela foi e voltou? Aí ele, realmente, doutor, essa coloração amarelada, ela apareceu, ela desapareceu e depois voltou de novo. Isso se chama de icterícia flutuante. E, cara, guarda esse conceito, porque eu não estou te falando de colúria,
Eu não estou te falando de acolia ou acólia, que é lá no síndrome ictérico. Porque colúria e acólia, certo? Geralmente você já vai ver num quadro já de complicação, de colangite, certo? Que é o síndrome ictérico. E isso, se vier até associado à perda de peso, certo? A perda de peso, eu posso solicitar até mesmo marcadores de câncer de cabeça de pâncreas, beleza? Então, guarda esse conceito de icterícia flutuante, que se te derem um quadro clínico que o paciente só apresenta icterícia, vai atrás do histórico dele, que ele pode ter já um quadro anterior de cálculo na vesícula, de inflamação da vesícula, beleza? Mas se ele apresenta essa icterícia que melhorou, que foi e voltou, naquele momento ele não está sentindo dor, ele não está sentindo nenhuma outra alteração, ele só tem esse quadro de icterícia, certo? Você pode pensar em colédocolitíase, ou seja, presença de cálculo a nível do colédoco, beleza? Então guarda esse conceito, cara, porque é aqui onde é o divisor de águas do aluno que entende por completo e o aluno que só entendeu a metade ali e fica com dúvida, beleza? Então, para você confirmar o seu diagnóstico, você vai ter que realizar um exame complementar. E o exame complementar, a primeiro momento que você vai realizar, certo? A primeiro momento, primeiro que você vai realizar é uma ultrassom de vias biliares. Ultrassom de vias biliares, certo? Então você vai solicitar uma ultrassom, você vai diagnosticar que tem um cálculo a nível do colédoco, que o colédoco está dilatado, está lá com 8 milímetros, deveria ser até 6, 5, 6 milímetros mais ou menos, dependendo da literatura, certo? Mas é mais ou menos isso, entre 3 e 5 milímetros, certo? E ele está com 8 milímetros, certo? Então o colédoco está dilatado, poxa, está tendo obstrução aqui, beleza? Então você observa essas alterações. Além disso, você pode observar também um cálculo obstruindo ali a nível do conduto colédoco, certo? E a segundo momento, não há dúvidas que o que você vai pedir é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é essa imagenzinha que você vai observar. Lembra que a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ela é utilizada tanto para diagnóstico quanto para tratamento, tá? Você vai realizar lá a papilotomia, né, que se denomina papilotomia endoscópica, beleza? Então, cara, uma vez que você diagnosticou, veja bem, você vai para a conduta. E aí o paciente vai estar lá na tua frente. Talvez naquele momento ele não esteja sentindo nada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é explicar o diagnóstico e a sua conduta com o paciente. Você vai dizer: veja bem, senhor, o senhor tem um quadro de obstrução do seu conduto colédoco. Você explica o que é o conduto colédoco para ele, tá? Essa obstrução se denomina coledocolitíase. E a minha conduta com o senhor, a primeiro momento, é deixar o senhor em observação, certo? O senhor vai ficar aqui em observação para que eu faça algumas medicações no senhor, caso ele esteja sentindo dor, certo? Caso ele esteja sentindo outras alterações. Meu irmão, se ele não estiver sentindo nada agora, tu já passa para o terceiro passo, que é o quê? Explicar para ele que a conduta dele vai ter que ser a realização de uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Para quê? Para tirar esse cálculo dali. E aí você vai realizar a papilotomia endoscópica, certo? Realizou isso, tirou o cálculo, melhorou o quadro do paciente, aí você vai naquela mesma consulta, naquela mesma internação, certo? Indicar a colecistectomia, certo? Vídeo laparoscópica, ou seja, retirar a vesícula, tá bom? Então, esse seria o passo a passo. Você vai explicar para o paciente, você vai estabilizar o paciente, ou seja, dar analgésico se ele tiver com dor, certo? Febre, aqui não tem, né? Então, você fica tranquilo quanto a isso, você dá analgésico mesmo para ele, tranquiliza o paciente, explica que ele vai ter que realizar uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, explica o que é isso e para que serve, tá bom? Explica que a causa de tudo foi um cálculo que veio da vesícula e que por esse motivo
em um segundo momento, certo? Ou na mesma internação, ele vai ter que realizar a colecistectomia. Na verdade que aqui, como é uma coledocolitíase, o paciente não está descompensado, certo? Você pode conversar com o paciente, direcionar ele para o cirurgião, você tem mais tempo, né? Então você na primeira semana aí você pode direcionar ele para o cirurgião, para marcar uma consulta e aí avaliar e realizar uma colecistectomia videolaparoscópica depois. Beleza? Aqui, ó, é ficar tranquilo, cara. É ficar tranquilo que o paciente não está descompensado, tá certo? Então você pode fazer o seu passo a passo aqui com o tempo, tá bom? Agora, se eu falo de complicações relacionadas à coledocolitíase, poxa, não resta dúvidas, né? A gente fala de quem? Da inflamação, da colangite aguda. Se eu quero dar um sobrenome para ela, eu falo de colangite aguda, sendo que essa colangite aguda, eu posso ter os graus de colangite, e aí eu classifico a mesma. E é disso que eu vou falar contigo nesse momento. Se você não pegou o fio da meada, os pontos importantes no que eu falei até agora, cara, volta lá e dá uma olhadinha rápida. Eu falei rapidinho, certo? Dá uma olhadinha rápida só para você entender, tá certo? Mas se você entendeu tudo, vamos passar para o próximo aqui agora. Colangite aguda. Gite, inflamação, né? It, melhor. E gite não, né? Não tem nada a ver. Mas o it, inflamação. Inflamação aguda. Pode ter evolução de mais de 6 horas, mais de 8 horas, certo? Geralmente assim, é naquele dia mesmo que exacerba. Então a gente fala aqui que é o quê? Que é uma inflamação, posso dizer até mesmo que é uma infecção, certo? E ou infecção das paredes, certo? Das paredes do conduto colédoco. Conduto colédoco, certo? Então eu vou ter essa inflamação, assim, infecção das paredes do conduto colédoco. A questão é que eu consegui aqui, de certa forma, até para resumir aqui o ponto para ti, certo? Que eu consegui associar a parte do quadro clínico diretamente com a conduta, para te facilitar a vida. Porque, veja bem, se eu tenho um quadro de colangite, eu tenho dois possíveis quadros clínicos aqui. Um mais leve a moderado, que o paciente está ali, mas ele não descompensou tanto, e um mais grave. Esse mais leve a moderado, ele faz parte de uma tríade, que a gente chama de tríade, veja, tríade de Charcot. Charcot, certo? Tríade de Charcot. Aí eu vou separar bem aqui, ó. Separar uma coisa que é junta, né? Mas a nível didático para você entender. E eu tenho uma mais grave, que é a pentade de Raynaud, ou Raynaud, aí, como tu quiser chamar, beleza? Sobre a tríade de Charcot, como eu te disse, aqui a gente tem um quadro de leve a moderado. É o quadro que a gente denomina, certo? A gente denomina que ele é não grave ou não supurado. Não supurado, certo? O que é que caracteriza a tríade de Charcot? Cara, é uma tríade. Se é uma tríade, tem 3 coisas. Se tem 3 coisas, bota o triângulozão aí, ó. Cara, você tem inflamação. Inflamação vai gerar sinal sistêmico. Sinal sistêmico é o que, ó? Febre, certo? Então, eu vou ter febre. Se tem inflamação a nível de uma localização anatômica, a nível de hipocôndrio direito, o que o paciente vai ter? Dor abdominal. Se eu quero especificar, em hipocôndrio direito, certo? E além disso, poxa, tu tá obstruindo o conduto colédoco. Se tu obstrui o conduto colédoco, o que não vai estar passando? A bile. O bile tem bilirrubina. Se tem bilirrubina, começa a acumular bilirrubina direta aqui no paciente e o paciente vai ter icterícia. Então, a tríade de Charcot ela é formada por febre, icterícia e dor abdominal, especificando a nível de hipocôndrio direito. Esse paciente é um paciente que ele está mais leve, certo? A gente tem que se preocupar com ele, mas ele é um paciente leve
a gente pode solicitar aqui para esse paciente, certo? Uma ultrassom de vias biliares, certo? Ou uma tomografia, certo? Uma colangiorressonância pode ser também, mas geralmente se você tem disponível ali, você pede uma ultrassom de vias biliares, só para confirmar a obstrução, certo? Da via biliar, com dilatação, inflamação do conduto colédoco, todas aquelas alterações que a gente já viu até aqui, certo? E aí você vai tomar a conduta com esse paciente. Cara, tu tem um pouco mais de tempo com ele, tu pode ficar, veja bem, né? Você pode ficar um pouco mais tranquilo. Então, o que tu vai fazer? Primeiro, explicar. Cara, sempre faz isso. Faz esse passo a passo. Aprende a fazer isso de agora, certo? Porque isso vai facilitar tanto a tua vida. Então, ó, você explica para o paciente o diagnóstico. Senhor, veja bem, o senhor com o quadro clínico, o senhor apresenta aqui a sua clínica, o exame físico e o exame complementar que eu solicitei aqui, que está aqui na nossa frente, eu pude chegar a um diagnóstico. O senhor tem uma inflamação do conduto colédoco, você explica o que é o conduto colédoco, você fala o porquê isso gerou, porque obstruiu com a pedra lá, certo? E infeccionou. Aí o senhor vai ter que ficar internado, o senhor vai ter que ser internado. Só que essa sua internação, certo? Ela vai vir acompanhada de um tratamento de suporte. Aí eu vou botar aqui, ó. Terceiro, tá feiozão a letra, mas dá para entender. Suporte. Então, eu vou hidratar meu paciente primeiro, né? Dieta zero, tá bom? Dieta zero. Vou até escrever aqui. Dieta zero, ó. Dieta zero. Vou hidratar endovenoso, obviamente que eu já pedi um acesso aqui, certo? O paciente, vou ter que passar aqui, certo? Analgésico para o meu paciente, analgésico. Vou passar antipirético, pode ser a dipirona se ele não tenha alergia, certo? E cara, é um quadro infeccioso. Eu tenho que estabilizar meu paciente dando antibiótico. Qual antibiótico pode ser utilizado aqui, ó? Ceftriaxone mais metronidazol. Por quê? Ceftriaxone, cefalosporina de terceira, tem amplo espectro, certo? Cobre gram positivo, gram negativo. Metronidazol pode cobrir lá os anaeróbios, né? Que eles podem estar envolvidos aqui. Então, tem que ficar ligado com isso. Cara, estabilizou o teu paciente, tá? Mas nesse primeiro momento você já explica, ó, o quarto passo, você vai dizer que em 24 a 48 horas vai ter que ser realizada a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Fica ligado nisso. Porque se lá na questão ou o teu paciente ele te pergunta, doutor, e eu vou ter que realizar essa colangiopancreatografia retrógrada agora, nesse momento, você vai responder que não. É o que a gente chama de descompressão de emergência, né? Você não precisa realizar uma descompressão de emergência a primeiro momento. Você primeiro pode estabilizar o quadro do paciente. Uma vez estabilizado, aí de 24 a 48 horas, certo? Nesse primeiro momento, desde o ingresso dele, você solicita a realização de colangiopancreatografia endoscópica, certo? Retrógrada endoscópica, né? E no quinto passo, só para fechar, você vai, certo? Na mesma consulta, na mesma internação, você vai solicitar uma colecistectomia videolaparoscópica. Tá certo? Tá beleza? Então, agora a gente só vai virar a chave. Eu só vou virar a chave agora para ti, que a gente falou da tríade de Charcot, um quadro mais leve a moderado, não supurado, paciente que a gente tem mais tempo. Agora eu só vou virar a chave contigo e falar de um paciente mais grave, porque agora a gente está com a pêntade de Raynaud. A pêntade de Raynaud, certo? Ela é um quadro grave. Ela é um paciente que está supurativo, certo? Quadro grave ou supurativo, certo? Nesse caso, o paciente ele vai apresentar 5 características, sendo as 3 da tríade de Charcot. Então eu posso dizer que ele apresenta a tríade de Charcot, ou seja,
é febre icterícia e dor abdominal, dor hipocôndrio direito, mas associado a duas características, que seria hipotensão arterial e apresenta alteração do estado mental. O paciente está confuso, o paciente está com decaimento de consciência, certo? Assim pode trazer o teu caso clínico. Aí eu vou dizer, poxa, pentadia de Reynolds, eu tenho que atuar rapidamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai primeiro, se o paciente estiver acordado, você explica rapidamente, pede a permissão para internamento, certo? Você pede lá permissão para tudo lá, certo? Aí você interna o paciente, você dá o suporte rapidamente para ele, pede um acesso venoso, certo? Pede um acesso venoso, aplica hidratação, dieta zero, antibiótico já, ceftriaxona mais metronidazol, vai botar analgesia, se está com febre, bota antipirético também, certo? E aí você vai fechar com chave de ouro, dizendo que quer realizar a descompressão de emergência. Com quem? Com a colangiopancreatografia. Saiu feio. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. A CPRE. Beleza? Então, aqui é um quadro que você vai ter que atuar mais rápido, certo? E na mesma consulta, você já pede também a realização ou seja, na mesma internação, né, da colecistectomia videolaparoscópica. Tá beleza? Então, cara, segue essa linha de raciocínio, certo? Segue essa linha de raciocínio, porque você vai entender bem. Se você não conseguiu pegar alguns pontos, volta o vídeo aí, certo? Dá uma revisadinha e eu vou te dar só um a mais aqui, certo? Que é a cerejinha do bolo, que traz as literaturas, que é quando o paciente apresenta uma colangite grave, certo? Quando você considera uma colangite grave pelas diretrizes denominadas diretrizes de Tóquio, certo? Eu botei aí, você dá uma olhadinha, né? Paciente com redução da pressão arterial com necessidade de amina vasoativa, certo? Rebaixamento do nível de consciência, tá bom? O que ele te acrescenta aqui é essa pafio aqui menor a 300, né? O paciente com oligúria, creatinina elevada, tá bom? O INR aqui, que é o índice normatizado, de razão normatizada, né? Maior a 1,5, tá bom? Ou seja, vai ter alteração lá no coagulograma dele, tá? E o paciente com plaquetopenia, tá certo? Então, pessoal, eu espero que você tenha entendido. Se eu falei muito rápido, se você não entendeu algo, comenta aí que eu tento modificar isso aqui, certo? E qualquer dúvida, consulta, entre em contato comigo. Valeu e tchau!